Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Quem quer? Agora, a gente poderia vir para o Brasil. Ano de eleições, né? A gente está chegando próximo disso. Inflação lá na PQP. O que você espera do Brasil para os próximos anos? Ou você acha que não dá para falar, porque está muita coisa acontecendo? Assim, dá para falar, mas o que vai acontecer nas eleições eu não sei. Não sei se vocês têm algum palpite. A gente até estava na mentoria juntos. Eu te perguntei, você falou, não sei. A gente sempre tem palpite errado. A economista nasceu para isso. É, verdade. Mas, politicamente falando, as pesquisas elas são enviesadas, não dá para considerar 100%, mas tem pesquisas de entidades privadas que estão dando vitória para o Lula. Aí você vai nas redes, ele tem muito hate, mas tem muito apoio dos artistas, das celebridades, você vai ver. Então, assim, eu tô completamente dividida, porque eu não sei o que esperar nas ruas, ele não pode sair, Será que ele vai né? ser candidato? Eu acho. Eu acho que ele é o único talvez que tem ele caia força ali. fora antes. Você acha? Por Eu quê? acho que ele tem muito dinheiro e ele tá morrendo. Então, Se eu ele acho tá que morrendo, ele eu não tem acho- nada a perder. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que ele é o único que tem força ali do PT pra resgatar essa galera. Ele ainda tem muito carisma. As pessoas têm essa falsa ideia de que quando ele era presidente, as coisas eram melhores. Não consegue fazer a junção. Eram mais baratas, né? O cara do não que compara ele faz essa inflação, nada disso. não só por isso, mas porque você pega o primeiro mandato do Lula. Ele teve austeridade fiscal, ele não foi idiota. Primeiro mandato do Lula, ele meteu o Henrique Meirelles do Banco Central, o Palocci, que apesar de bandido tinha essa ideia um pouco mais de austeridade fiscal, juros estavam mais altos, ele não fez muita loucura. Foi uma continuação do Fernando Henrique. Foi uma continuação do Fernando Henrique, boom de commodities da China. Quase 1.000 pessoas aqui ao vivo, hein, galera? Dá like pra chegar nisso aí. Quando chegarmos a 1.000 pessoas ao vivo, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o cupom de novo, 2 economistas pra galera aí fazer. Fala. Tinha boom de commodities da China, a China estava crescendo muito, demandando commodities, o preço da commodity estava alto, era fácil pra caramba fazer superávit. Só que para lembrar pro pessoal, ele entrou em 2003, em 2005 explodiu o mensalão, e o mensalão começou em 2003, Sim. ele explodiu em 2005. Nos Correios, mas, porra, eu lembro. Mas o mensalão começou em 2003, que era, para quem não lembra, uma mesada que se dava para os deputados votarem a favor dos projetos do governo. Então se tinha essa impressão. Aí o segundo mandato já foi um pouco menos, já não foi tão bom, porque a economia já não estava tão bem, o boom de commodities tinha diminuído. Mas essa sensação que as pessoas têm da economia, ele não entende que as ações que ele tomou lá naquela época, inclusive a falta de ações em relação a reformas, o Lula tinha popularidade, tinha economia dando certo e poderia ter feito passado reformas. Administrativa, tributária. Ele não quis, porque o objetivo era inchar o Estado. A turma que acompanha a gente está nessa fase de declaração do imposto de renda e tal, está sentindo na pele todo esse problema, né? Quer dizer, quem abre negócio... Porra, é um saco. Exato, ele poderia ter aproveitado e feito isso naquela época, mas não estava. Estava usando o superávit para financiar amigo ditador. Fazer construção de porto em Cuba, fazer Rio construção de Janeiro, de rodovia Copa e na Olimpíada, Angola. A corrupção. Um monte de corrupção absurda. E aí depois... E isso eu tô falando só de mensalão. Depois veio Lava Jato, ainda lá no governo Dilma, mas ainda referente ao governo Lula. Então, quais as medidas que ele tomou naquela época que se refletem hoje? Essa é a conta que as pessoas têm que fazer, que elas não fazem. Então, o governo Fernando Henrique tinha deixado uma casa um pouco mais bem arrumada, embora ele tinha... O Fernando Henrique foi o que mais criou agências reguladoras na história, né? Governo social-democrata. Só que ele fez uma coisa boa que foi o Plano Real, lá no governo Itamar Franco, e manteve algumas coisas a mais. Criou a lei de responsabilidade fiscal, colocou câmbio flutuante, coisas que foram muito importantes para a nossa economia. Mas aí ele arrumou um pouco mais a casa, porque antes era uma zona, pega lá anos 80, rapaz, eu não sei como que a galera fazia conta naquela época. Moleque doido, né? Porque aquilo lá era vida louca. Aí conseguiu resolver um pouco isso, mas ainda com essa ideia paternalista, estatista e tal, mas melhor do que nos anos 80. Daí veio o Lula, manteve um pouco da austeridade fiscal, o superávit estava dando certo por causa do boom de commodities, mas o que ele fez na economia que se reflete hoje? Principalmente, o que a Dilma fez que se reflete na economia?
nos dias de hoje. Porque o PT hoje em dia meio que não fala da Dilma, né? Meio que colocou ela pra escanteio, porque a Dilma Faz sentido. Porque a Dilma só fez merda. Só um ponto. É Valeu, tipo- galera. Milão, hein? Milão. É tipo eu no podcast. Milão Eu na só- live. Ihu! Milão, deixem o Valeu. like. Boa. Eu não acho que dá pra Let's gente fazer fucking nenhum go. tipo de previsão de É quem difícil. vai ganhar. muito